A diretoria do Corinthians confirmou que não irá mais trazer o Mateuzinho, mesmo depois dele ter treinado com a equipe, o presidente ter dito que ele era jogador do Corinthians, e somado com a saída repentina do Veríssimo, que, bom, iria ser comprado e também foi um anúncio feito pela diretoria do Augusto Melo, agora fica a dúvida, será que ele realmente é um bom presidente para o Corinthians? Será que o apelido de Pinóquio Aventureiro vale para ele? É sobre isso que vamos falar hoje. Bom, eu vou ser bem objetivo nesse vídeo, tá? Eu não vou ficar resumindo tanto os fatos que aconteceram. Mas, para te dar uma ordem cronológica, foi assim. O Veríssimo, ele foi pro Catar, certo? Para um clube do Catar. E ele estava tudo certo para ser comprado pelo Corinthians desde o final do ano passado. Estavam saindo que a diretoria do Augusto Melo já estava conversando com o Benfica, já tinha feito proposta de 6, depois 7 milhões de euros. Então assim, cara, a fiel torcida e a imprensa estava segura de que o Lucas Veríssimo iria atuar no Corinthians em 2024. E não foi isso que aconteceu. Obviamente, teve malandragem por parte do empresário do Veríssimo? Teve, mas a diretoria foi muito amadora em ter, praticamente em todas as coletivas de imprensa, ter colocado o Veríssimo como um jogador do Corinthians, já era zagueiro do Corinthians, sendo que ele não era. E depois, né, agora mais recentemente, o Corinthians confirmou que não vai mais tentar trazer o Mateuzinho por empréstimo. Isso porque não conseguiu chegar em um consenso com a diretoria do Flamengo. E sinceramente, cara, a chegada do Mateuzinho não me empolgava, pra mim não é esse grande jogador que alguns caras estavam falando, mas enfim. Só que o que acontece, cara? Esse problema do Mateuzinho foi que o Mateuzinho treinou no Corinthians. Eu não sei se vocês chegaram a ver, teve um treino aberto antes da estreia do Paulistão, certo? Eu cheguei até a fazer vídeo lá no meu Instagram e o Mateuzinho tava lá, participou de um treino aberto do Corinthians, estava treinando no CT Joaquim Grava. O Augusto Melo chegou a dizer em entrevistas de que o Mateuzinho era jogador do Corinthians, e aí agora o Corinthians simplesmente não chega em um consenso com a diretoria do Flamengo. Isso pra mim é amadorismo, porque o cara chegou a treinar no Corinthians, no CT Joaquim Grava, e fez o treino aberto, certo? O CT não é colônia de férias para jogador tá treinando lá sem nem ter contrato de verdade com o Corinthians, certo? Então assim, eu achei isso ridículo, essa história do Mateuzinho. Mostrou um amadorismo gigante do Augusto Melo. E aí agora fica a dúvida, cara, porque é algo que mancha muito a imagem dele. Será que ele realmente é um bom presidente pro Corinthians? Porque ele chegou, conseguiu um patrocínio bom, certo? Que foi o da VideBet, isso aí não tenho o que dizer, né? Tanto que a VideBet já fez até depósito ali na conta do Corinthians para mostrar realmente que é uma empresa que quer pagar e que não é igual a Taunza, por exemplo, que era uma empresa laranja. Mas assim, cara, tirando isso, nas negociações, a do Félix Torres foi assim: o Corinthians anunciou que ia trazer o Félix Torres e depois que finalizou a papelada lá com o time do México, certo? Com o Veríssimo acabou tomando uma facada nas costas, e com o Mateuzinho o Corinthians deixou ele treinar aqui, deixou ele ser meio que veiculado como novo jogador do Corinthians, e aí agora simplesmente não vai trazer ele porque não chegou a um consenso com a diretoria do Flamengo. Que isso, cara. E além disso, galera, agora fica a maior dúvida, né? Além de, obviamente, se o Augusto Melo é um presidente bom ou não, é se o Rodrigo Garro realmente vai trazer, porque em meio a todas essas notícias, o presidente do Tadieres disse que o Corinthians prometeu um valor para eles poderem liberar o Rodrigo Garro, e até agora esse valor não foi depositado. Então o presidente do Tadieres não mandou a papelada, né, para ele ser inscrito como jogador do Corinthians. Então oficialmente o Rodrigo Garro não é jogador do Corinthians, e já teve anúncio, já tá treinando há quase um mês lá no CT Joaquim Grávida, participou do treino aberto. Então assim, assistiu o jogo na Neoquímica Arena contra o Guarani. Então assim, caras, o que tá acontecendo, tá ligado? Será que o Rodrigo Garro vai ser igual ao Mateuzinho? Vai ficar enrolando, aí a diretoria do Corinthians vai chegar e falar: não chegamos no consenso com o Tadieres, certo? Então assim, é algo que me deixa com muito medo agora e que bota em xeque se realmente o Augusto Melo é um bom presidente. Eu, em todos os vídeos que eu vi aqui, eu vim e elogiei ele, certo? Até porque quando a gente tem que elogiar, a gente tem que falar. O patrocínio para mim foi algo maravilhoso que aconteceu pro Corinthians, o patrocínio da VideBet. As contratações também, Félix Torres, Ranieri, acho que foram muito bem acertadas do Corinthians, certo? O Diego Palacios também. Só que, e aí? Sabe, o Rodrigo Garro foi uma contratação ou não foi?
né, que agora tem essa questão aí do presidente do Tadjeres. O Mateuzinho, pô, tava tudo certo, treinou no Corinthians, e aí agora não vai chegar mais, certo? Porque a diretoria não chegou a um consenso, mas já era jogador do Corinthians, sabe? Então eu acho que o Augusto Melo, ele tá pagando muito caro por falar demais, certo? Essa é a impressão que fica. Porque às vezes ele fala demais, fala, oh não, esse cara já é jogador do Corinthians, pá. Sendo que a papelada não tá finalizada. Eu, se fosse presidente do Corinthians, só teria coragem de falar que o cara é jogador do Timão se, pô, tá ali, assinou e pronto, não tem mais como voltar atrás. Só que não é o que parece que o Augusto Melo tá fazendo. E isso é sim, querendo ou não, uma amostra de amadorismo aí por parte dele. E aí, você concorda comigo? Videozinho bem rápido, praticamente o Corinthians acabou de fazer um tweet sobre o Mateuzinho, eu já vim gravar logo para poder trazer mesmo, tentar trazer em primeira mão, né, ainda eu vou editar tudo mais, tentar trazer a minha opinião em primeira mão, certo? Sem ver a opinião de ninguém. Mas enfim, você concorda comigo que isso é uma questão de amadorismo do Augusto Melo, de que ele tá manchando a imagem dele por simplesmente falar demais, sendo que ele poderia só ficar quietinho na dele, não trazer o jogador para treinar aqui no CT, e aí sim, depois de contratado aí o jogador ter tudo normal, né, ser anunciado, treinar e tal? Ou você acha que realmente o Augusto Melo tá fazendo certo e na verdade é os outros clubes que estão fazendo errado com o Corinthians? Comenta aí embaixo, certinho? Me siga nas redes sociais, tamo junto e vai Corinthians!